Boa noite, pessoal. Vamos avançar aqui com o nosso conteúdo. O objetivo da aula de hoje é falar sobre a associação de módulos fotovoltaicos em um sistema conectado à rede. Para isso, nós vamos avançar com conceitos relacionados à eletricidade, sobre associação de sistemas em série e também sistemas em paralelo. E para isso, nós vamos utilizar um software que é open source, um software totalmente gratuito que muitos de vocês talvez já conheçam e aqueles que não conhecem vão passar a conhecer hoje, que é o CAD-Simu. O CAD-Simu é um software totalmente gratuito, disponível aí na internet, para que vocês possam efetuar as montagens e simulações de comandos elétricos. Só que com um pouquinho de habilidade, um pouquinho de conhecimento sobre o software e também sobre sistemas de instalações elétricas e fotovoltaicos, a gente consegue desenvolver muitas coisas aqui, pessoal. Então aqui eu criei alguns módulos fotovoltaicos aqui, ó. Eu fiz a simbologia, lembrando que essa simbologia que está aparecendo aqui é uma simbologia conforme a norma, que é a NBR, vou colocar maiúsculo aqui, é a NBR 16690. Todo mundo já conhece essa NBR 16690? Vamos aumentar um pouquinho aqui a nossa fonte, para dar um pouco mais de destaque na norma. Assim, maravilha. Então, a NBR 16690 é a norma de instalação de sistemas fotovoltaicos, é uma norma que está em consulta pública ainda, mas já está sendo utilizada pelo pessoal aí que projeta. Lembrando que a gente tem a NM482, a 687, só que a gente não vai falar delas hoje. O objetivo hoje é falar sobre a associação de módulos fotovoltaicos em sistemas conectados à rede. Desenhei 6 módulos aqui e talvez alguns de vocês podem estar se perguntando como é que eu faço para desenhar esse módulo aí que você já fez, Denis, que já está aparecendo na lousa aqui. Já está aparecendo na tela, aliás. Estou tão acostumado a falar em lousa, né, que a gente começa falando já, na lousa. Então, na verdade, é assim, a gente está habituado a trabalhar com lousa porque eu tenho aulas ao vivo constantemente com os nossos alunos do curso de sistemas fotovoltaicos, de projetos de instalações elétricas e também sistemas fotovoltaicos, e por isso a gente trabalha com lousa, trabalhamos com softwares, trabalhamos com podcast, uma série de coisas, então a gente tá mais habituado a isso. Bom, avançando aqui para os nossos conteúdos. Instalação de sistemas fotovoltaicos conectado à rede. Muito importante é conhecer a associação dos módulos para poder se fazer a instalação do sistema fotovoltaico, certo? Isso nós vamos desenvolver projetando. Então, o objetivo é já falar o que é, como faz e já projetar. Eu quero, antes de mais nada, me apresentar para vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Denis Lourenço, sou criador e fundador do canal Elétrica Racional, fui professor do Senai São Paulo por mais de 7 anos, tenho uns bons anos de experiência na área como instalador, projetista e também professor. Atualmente eu vivo aqui em Portugal, trabalho com automação industrial e também sistemas fotovoltaicos de médio e grande porte, e sou professor da Oca Solar Energia nos cursos de eletricidade básica e no curso de projetos elétricos e sistemas fotovoltaicos em AutoCAD. Então, isso daqui é parte do conteúdo que nós temos aí que vai ser apresentado para vocês. Voltando para a nossa tela aqui, vamos avançando aqui com os conteúdos. Então aqui eu tenho um módulo fotovoltaico. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um módulo aqui. Eu vou apagar esse aqui que está ao lado, eu vou selecionar e deletar. Então eu vou criar um módulo novo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma ferramenta aqui nesse canto superior esquerdo. Então estou pegando aqui essa ferramenta e vou fazer agora um retângulo. Feito o nosso retângulo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um triângulo até o centro e um outro triângulo aqui até o centro também. Está feito o nosso módulo. Viram que simples? Então, está aqui a potência do nosso módulo. 250 watts. Maravilha. E eu vou colocar que esse módulo tem 31 volts de tensão, por exemplo. 31 volts de tensão contínua. Então, nosso módulo tem 31 volts de tensão contínua, com 250 watts,
e vamos colocar então 8 amperes de corrente. Maravilha! Então, fizemos o nosso primeiro módulo. Se a letra estiver muito grande, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pouco a fonte aqui. Para esse módulo, a gente vai colocar um tamanho 10 aqui para ficar bacana. Então, colocamos aqui o tamanho 10. Vamos mudar no 250 aqui também, no 8. Vamos colocar o tamanho 10 também, para ficar padronizado. Só o M1 que a gente vai manter. Vou tirar ele daqui, poder acessar o 250. Então, vamos colocar aqui tamanho 10 também. E está feito o nosso módulo. Então, vou dar um espacinho aqui. Um Enter, maravilha. E vamos colocar os 8 amperes aqui também, logo abaixo. Dá um espacinho aqui também. Observem, nosso módulo está feito. Então, aqui nós determinamos que nós temos um módulo de 8 amperes de corrente, 31 volts, com 250 watts. Maravilha? Então, está feito o nosso primeiro módulo, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Partindo do princípio que essa edificação ela tenha 6 módulos, eu vou copiar esse módulo aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. E olha, o segundo módulo já está feito. A única coisa que eu vou alterar aqui, agora eu vou colocar M2. Os módulos são exatamente iguais. Como eu preciso de 6 módulos, vou colocar 6 módulos aqui, eu dou um Ctrl C novamente e dou um Ctrl V. Já está feito nossos outros módulos também. Agora esse daqui é o nosso M3. E aqui é o nosso módulo 4. Maravilha. Vou minimizar um pouco aqui a tela para colocar mais 2 módulos. Terão os módulos de número 5 e módulos de número 6. Então, vou colocar aqui M5 e o M6. Prontinho. Está feito aqui, então, está montada a disposição dos nossos módulos. Quando nós vamos fazer uma ligação de um sistema conectado à rede em série, nós temos que fazer a ligação entre os módulos de modo que o módulo 1 esteja conectado com o módulo 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente. Então, vou pegar aqui agora um condutor negativo do primeiro módulo e conectar com o condutor positivo do segundo módulo. E aí vou para o condutor negativo do segundo módulo, vou conectá-lo com o condutor positivo do outro módulo. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Professor, pode retomar a parte do triângulo? Foi a parte que travou. Muito obrigado. Maravilha. Então, vamos voltar aqui. Acho que já está bem avançado, né? O pessoal já chegou, pegou muita coisa aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Deixa eu afastar tudo isso daqui. Isso não vai ser utilizado agora. Aliás, eu vou até apagar isso daqui. E a gente vai avançar aqui, ó. Bom, a gente vai pegar e fazer um módulo. A gente vai pegar e vai fazer um módulo aqui agora. Pessoal, é importante que vocês acompanhem comigo o raciocínio e a montagem do sistema aqui. Bom, então vamos colocar aqui. Primeiro nós vamos pegar no canto superior esquerdo aqui a ferramenta retângulo, como eu disse para vocês, e vamos fazer um retângulo. Feito o retângulo, canto superior esquerdo ainda, vamos pegar uma reta, e aí com essa reta nós vamos formar aqui o nosso triângulo, formando assim o nosso módulo. Viram como é bem simples desenhar o módulo? Esse módulo aqui é conforme a NBR 16690. Tranquilo? Já está aqui conforme 16690.
E aí o que eu fiz a seguir foi colocar um condutor positivo e colocar um conector MC4 aqui, positivo também. Então, está aqui o nosso MC4 positivo. Agora nós vamos puxar um condutor negativo no nosso módulo e vamos colocar um MC4 negativo aqui também. Então, já está aqui. Eu coloquei algumas informações, como vocês podem observar aqui, 250 watts, 31 volts de corrente contínua com 8 amperes, M5. Isso daqui é meramente ilustrativo, isso não tem nenhum fim de projeto aqui. Eu estou colocando só como uma informação que vai no módulo, mas isso na legenda eu já poderia descrever e não precisaria ter nenhuma informação para não deixar o nosso projeto poluído. Porém, aqui eu estou colocando só para efeito didático, tá legal? Então, essa maneira como ficaria o módulo conforme norma. Na verdade, ele seria assim, ó. Só isso daqui já é o suficiente para o módulo. Então, já está aqui, ó. O módulo conforme norma já está aqui. Vamos continuar a interligação dos módulos agora aqui em cima, pessoal. Conectei o positivo com o negativo. Então, agora vamos seguindo adiante aqui. Vamos pegar um condutor negativo e interligar com o positivo do módulo a seguir. Como nós estamos falando de associação em série dos módulos, eu quero que vocês me respondam aí. Se o primeiro módulo ele tem 31 volts de tensão e o segundo módulo também tem 31 volts de tensão, e eu estou associando os módulos em série, o que vai acontecer com a tensão dos módulos agora? Elas serão somadas. Então a tensão vai ser somada. Nós temos agora 31 volts aqui com mais 31 volts. Então, esses dois módulos juntos em série, exatamente, vai dobrar. Nós temos aqui 62 volts. Exatamente. Muito bem colocado, Rafael. E agora nós vamos colocar aqui mais um módulo. Então, estamos somando 31 mais 31 mais 31. Nós vamos para quantos volts de tensão agora? 93. Estamos somando mais um módulo. E assim nós vamos até chegar no último módulo. Essa é a nossa... Exatamente, vai somando a tensão, Manuel. Muito bem. Então, agora vamos fazer o módulo a seguir. O módulo a seguir é o módulo 4, que vai ser conectado com o módulo 5. E avançando ainda, o módulo 5 conectado com o módulo 6. Maravilha? Todos acompanharam até aqui? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar dois terminais MC4, como se fosse aquela conexão Y, né? Nós vamos colocar aqui dois terminais aqui de conexão. Esse daqui vai receber um ponto positivo e esse daqui vai receber um ponto negativo. Maravilha? Agora nós vamos pegar essa tensão, esse cabo de alimentação aqui e vamos trazer até esse ponto. Sobrou um único positivo. O negativo, a mesma coisa. Sobrou um único condutor negativo. Agora o que eu quero que vocês observem aqui, pessoal, junto comigo, justamente o seguinte, que aqui nós associamos todos os módulos, então os módulos ficaram módulo 1 em série com 2, com 3, 4, 5, 6. Se nós fôssemos contar a quantidade de pontos positivos e negativos, então nós teríamos o seguinte, nós teríamos aí teríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 conectores MC4 livres, mas como nós os conectamos, sobraram apenas dois, o positivo e o negativo. A tensão entre os módulos agora, ela é somada, porém a corrente elétrica, ela permanece a mesma. Então, quando nós associamos os módulos em série num sistema conectado à rede, o nosso objetivo é obter uma maior tensão para poder dar o start, a ligação, a partida no nosso inversor. Então, vou pegar um inversor aqui para a gente colocar. Deixa eu escolher um inversor aqui para a gente colocar.
Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Não. Bom, posso pegar aqui e posso invertê-lo aqui, ó. Vou pegar essa simbologia aqui e vou inverter esse módulo aqui agora. Na verdade, ficou muito ruim. O que a gente faz? A gente vai espelhar ele para baixo. Vamos ver se dá certo. Não dá porque ele ficou ruim a alimentação aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um outro modelo aqui de inversor. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Não. Esse daqui está perfeito. Ótimo. Observem que agora o nosso inversor aqui, ele está aparecendo L2, L3. Eu vou alterar tudo isso daqui. Então, vou colocar o nome dele de inversor de frequência. Onde é L1 vai ser o meu ponto positivo. Onde é o L2 vai ser o meu ponto negativo. O L3 não é nada. Onde é o VW vai ser saída alternada. E aqui também uma outra saída alternada. E o W não vai ter nada. Olha como que ficou agora o nosso inversor aqui. O que eu faço? Eu fecho esse ponto, só para deixar a representação do nosso inversor. Então aqui nós temos uma entrada de alimentação em CC, vai entrar em corrente contínua e vai nos dar uma saída em corrente alternada. Esse é o nosso inversor. Maravilha? Tranquilo? Então, observem que agora está aqui, pessoal, a associação dos nossos módulos. Por que eu coloquei o inversor e coloquei esses módulos em série? Deixa eu apagar esse outro módulo aqui, que nós não vamos utilizá-lo nesse momento aqui. Muito bom. Então, vamos lá. O que acontece? Antes de conectar o sistema ao nosso inversor, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar aqui a proteção agora. E como que vai ficar a proteção para o nosso sistema agora? Considerando que eu tivesse só uma única string. Essa string está em série aqui. Então, me ajudem aí agora. Qual que é o nosso valor de tensão de saída nesse ponto? Qual que é o nosso valor de corrente elétrica? E a nossa potência elétrica aqui agora. Então, vamos lá. Nós temos 31 volts que serão multiplicados por 6 agora. Então, quanto que nós temos de tensão elétrica nesse momento aqui? Nós temos, então, 186 volts de corrente contínua. Todos de acordo aí ou não? Então, nesse ponto, 186 volts de corrente contínua. E a corrente elétrica de trabalho aqui agora? A corrente elétrica é a mesma, porque quando está em série, a corrente permanece a mesma. Quando está em paralelo, nós vamos ter a corrente de forma diferente. Muito bem. Boa, Manuel. Agora, o que nós vamos fazer para descobrir qual que é a potência que nós temos aqui agora? Nós vamos pegar a potência agora do nosso sistema e vamos multiplicar a tensão pela corrente. Multiplicando a tensão pela corrente, nós temos, então, a nossa potência elétrica, certo? Que é de 1.488 watts. Todo mundo acompanhou comigo aí ou não? Então, temos 1.488 watts de potência elétrica. Então, esse é o nosso... Opa, alguém disse que travou aí. Para nós aqui está tudo tranquilo. Estamos acompanhando aqui na tela. Atualiza a página aí, Fabiana, por favor, para ver se vai ficar tudo ok aí para si. Vamos lá. Então, temos aqui o nosso sistema. Maravilha. Temos aproximadamente aí 1.500 watts. Poderia arredondar essa conta aqui. Com 190 volts, aproximadamente 8 amperes aí. Nós temos, então, 1,5K, 1,4 arredondando
para menos, aí 1,5, poderíamos chegar até 1,5 aí, dependendo, né? O módulo ele pode oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aí, dependendo da irradiação. Vamos considerar 1,5 aí, porque a gente passou dos 1451 aí, né? Já está quase 1500, então vamos manter aqui. Muito bem, então agora nós associamos os módulos em série e vamos definir agora a nossa proteção elétrica. Então, a nossa proteção elétrica, antes de mandar para o nosso inversor aqui, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar, primeiramente, os nossos dispositivos de proteção. Ok? Lembrando que eu não estou entrando em assuntos mais específicos, porque o objetivo aqui é falar sobre associação, primeiramente. Nos dispositivos de proteção aqui do nosso sistema, lembrando que aqui, pessoal, esse sistema não está calculado, ele é um sistema que ele está simplesmente montado, e quando eu falo dessa potência elétrica aqui, nós estamos falando da potência elétrica nas condições de teste fornecidas pelo fabricante aí, com uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado, nas condições de temperatura adequada, com a sua melhor irradiação, então entregando o máximo de potência aí. Então nós temos aí os 1488 de watt pico, mas o objetivo aqui é que vocês entendam a associação, primeiramente, e aí nós vamos avançando com os demais conteúdos. Maravilha? Então, temos aqui agora os nossos dispositivos de proteção para colocar. Então, o pessoal já colocou aqui, ó, DPS, disjuntores de corrente contínua, maravilha. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui agora, então, primeiro, os nossos fusíveis de entrada. Vou pegar aqui um fusível e vou colocá-lo aqui e vou colocar... Opa, fusível não é esse. Vou pegar os nossos fusíveis e vou colocá-los aqui. Eu tenho que ter dois fusíveis. Um fusível para o condutor positivo e um outro fusível para o condutor negativo, que é o nosso fusível 2. Maravilha? Estão colocados aí os nossos dois fusíveis. Posteriormente a isso, nós vamos colocar, então, os nossos DPS aqui. Então, vamos pegar aqui agora os nossos dispositivos. Vou pegar esse equipamento aqui para representar o DPS. Aliás, está muito grande. Então, esse daqui, na verdade, vai ser a representação do nosso DPS. E esse é o nosso DPS2. E agora eu vou pegar uma base fusível aqui para o nosso equipamento. Como eles estão muito próximos aqui, eu vou jogar um pouco para baixo. E vou ampliar a tela para vocês acompanharem comigo. Todo mundo acompanhando aí? Exatamente, você tem os fusíveis justamente para proteção do sistema aí, para proteger os módulos. E não apenas isso, nós temos um outro dispositivo que vai ser colocado logo abaixo, que é a nossa seccionadora. Então, nós temos aqui o nosso seccionador de corrente, ou seccionadora, como queira chamar. Então, vou colocar aqui de outra forma para ficar alinhado com o nosso sistema. Estão aqui. Então, aqui nós vamos colocar o nosso F1. Temos aqui o nosso F2. Muito bem. Já estão aqui os nossos fusíveis e a nossa seccionadora. A nossa seccionadora, vamos colocar aqui e vou representar como SC1. Vou tirar para ficar um só. Maravilha. Já estão aqui agora. Então, como que fica a chegada aqui da nossa proteção? Para a gente conseguir compreender um pouco melhor. Vai chegar aqui o condutor positivo, sai e vem para cá, condutor positivo. Maravilha. Temos aqui agora o nosso condutor negativo. E temos também agora aqui o nosso condutor negativo.
Os DPS, como que vai ficar a ligação dos DPS, pessoal? Então, nós vamos pegar aqui o condutor terra, vamos colocá-lo aqui, vamos jampear a saída dos nossos DPS e vamos colocá-lo aqui. Vou fazer uma intersecção aqui nesse ponto, beleza, pessoal? E agora nós vamos jampear aqui o nosso DPS. Legal? Todo mundo acompanhando aí? Numa boa? Então vamos fazer a conexão. Lembrando que positivo vai com positivo e negativo vai com negativo. Agora eu quero dar uma dica para vocês aí. Eu sei que muitos de vocês compram string box prontas aí, tem muitos fabricantes que fornecem aí já as string box, e eu sei que tem alguns esquemas aí que vocês já acompanham, mas eu quero dar uma dica para vocês aqui, prática, que quem trabalha com instalações elétricas vai saber exatamente do que eu vou estar falando aqui. Deixa eu só colocar aqui o nosso ponto positivo. Maravilha. E aqui o nosso ponto negativo. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos colocar aqui o nosso ponto negativo. Ok, maravilha. Agora, uma questão muito importante aqui, eu sei que para alguns de vocês aí as string box elas vêm de forma diferente, eu estou mostrando aqui como um eletricista e verifica as coisas como que ele enxerga. Nós sabemos que a alimentação ela sempre entra por cima e sai por baixo, mas alguns fabricantes estão costumando fazer dessa maneira aqui, ó. Quero que vocês observem. Quero que vocês observem aqui agora. Vou colocar aqui ao lado e vamos repeti-la aqui. Como que o pessoal costuma estar fazendo aí, ó, para entregar para vocês? A alimentação, geralmente, ela está, em muitos dos casos, entrando por baixo, certo? Sendo jampeada aqui por baixo. Como vocês podem observar aqui. E depois está sendo feita a conexão. Opa, desculpa. Na verdade é o contrário aqui. Vamos tirar aqui. Alimentação, vamos colocar aqui. Observem. E vamos colocar o nosso próximo condutor aqui. Então, esse é o mais comum aí que o pessoal vai encontrar. Coloco aqui, agora vou pegar um ponto de aterramento e vou colocar aqui. Certo? Tranquilo até aqui? Todos acompanhando? E posteriormente, deixa eu transportar toda essa imagem aqui para um outro lado. Deixa eu só levar isso para o lado. Maravilha. Agora eu vou pegar o nosso seccionador e colocá-lo aqui, ó. Ótimo. Então, temos aqui a imagem do nosso seccionador, o nosso SC1. Ok. Coloco SC1 aqui também. Põe para não mostrar, mas ali eu só indico que é o mesmo. E agora eu tenho o ponto de saída de alimentação aqui, pessoal. Do positivo e também do negativo. Uma coisa que é muito importante, a gente costuma comentar com o pessoal que faz a instalação, é justamente isso daqui, ó.
Quando você tem um DPS instalado no sistema, e eu vou até ampliar aqui, quero que vocês observem duas coisas aqui. Primeiro, eu quero que vocês observem aqui, quero que vocês observem aqui. Quando o DPS está recebendo a sua alimentação de entrada entre dois pontos de seccionamento, ele está entre os dois pontos de seccionamento, digamos que porventura haja uma sobretensão, um surto elétrico, e o DPS ele entre em curto, né? Ele fecha uma passagem para a Terra. Se ele estiver dessa maneira aqui, eu estou curto-circuitando os módulos. Se eu estiver recebendo alimentação diretamente dos módulos. Se eu não tiver nada que os proteja aqui, eu vou estar curto-circuitando a entrada dos módulos. Quando nós temos a nosso ponto de conexão com o DPS dessa maneira, significa que caso haja uma sobretensão, seja partindo desse ponto ou partindo desse ponto, se fechar um curto aqui, a resultante do curto-circuito não passa para nenhum dos lados, nem para o que vai para o inversor, nem para o que vai para os módulos. Observaram aqui, ó, esse ponto? É muito comum, inclusive, em instalações elétricas, a gente observar isso daqui. Nós temos lá, então, a entrada de alimentação, por exemplo, de uma fase neutra e terra, considerando agora um ponto de corrente alternada. Nós temos lá a alimentação de fase neutra e terra, e aí nós temos o famoso disjuntor de entrada. Nós temos um disjuntor unipolar aqui. Vamos pegar duas fases neutra e terra para ficar mais próximo da realidade do pessoal que trabalha com duas fases aí. Vamos colocar aqui, ó, duas fases, neutro e terra. E aí nós vamos pegar aqui os dispositivos de proteção para ilustrar bem essa questão para vocês aí. Temos aqui os nossos disjuntores, o nosso disjuntor geral de entrada, o nosso DG, lá no nosso padrão de entrada. Posteriormente a isso, nós vamos ter o outro disjuntor de entrada, seguindo o caminho dos condutores, lá no quadro de distribuição da edificação. Em alguns casos, o pessoal costuma colocar o diferencial como disjuntor de entrada. Vamos considerar que nesse ponto aqui, o diferencial não é o disjuntor de entrada. E nós temos aí um diferencial, né, um interruptor diferencial tetrapolar, que vai estar recebendo as três fases neutra e terra, né? Só que como nós não temos três, nós vamos colocar aqui as duas fases, o IDR. Então, observem onde ficariam os DPS agora nessa ligação. Então, nós vamos pegar aqui os nossos DPS e vamos colocá-lo aqui. Deixa eu aproximar. Como que ficariam os nossos DPS aqui agora? Então, para a gente entender a posição do DPS, entender o seu funcionamento e a sua coordenação de partida, porque existe uma coordenação de partida para se posicionar isso daí, então nós temos que colocar aqui, ó. Então, quero que vocês acompanhem aí comigo. Então, as fases, elas saíram do padrão de entrada. Certo? Temos aqui as fases partindo do nosso padrão de entrada. Chegando ao nosso QDC, quadro de distribuição geral. QDG, o quadro de distribuição geral lá da edificação. Então, esse caminho aqui é o caminho que ele percorreu dentro do eletroduto até chegar no nosso quadro de distribuição geral. O neutro, ele vem diretamente para o IDR. Vou fazer um ponto aqui. E temos o condutor terra, que já vocês vão verificar aí como que ele está. Então, observem que agora a entrada do nosso DPS, ela vai ficar aqui, ó. Nós vamos pegar a fase aqui, ó, entre o IDR e o nosso disjuntor geral. E o neutro também vai aqui, ó. Observem o DPS na parte de corrente alternada do quadro de distribuição, como que ele fica. Então, aqui é o DPS 1
Aqui é o DPS2. E aqui é o DPS3. Maravilha. Agora, como que eles vão ficar? Eles vão ficar todos interligados e conectados à Terra, na saída deles. Então, vamos pegar um ponto de aterramento e colocar aqui. Saindo do nosso diferencial agora para os demais circuitos de distribuição, então, duas fases e o neutro. Maravilha? E o nosso terra lá, ele vai interligar com o aterramento daqui. Vamos colocar aqui, fazer uma conexão entre os pontos de aterramento para causar a equipotencialização aqui agora. Certo? Maravilha. Então, o que eu quero que vocês observem aqui. Olha como que é a atuação do DPS num sistema de corrente alternada, para vocês compreenderem que no sistema de corrente contínua, ele deve ter a mesma resposta. Se porventura houver um surto de tensão elétrica aqui, o que vai acontecer? Esse curto-circuito vai ocasionar agora a junção entre as fases e esse disjuntor aqui vai desarmar. Digamos que porventura não houvesse o disjuntor geral aqui. A ligação passasse direto e fosse como um disjuntor geral lá no quadro de distribuição, o IDR. Então, no quadro geral, não iria disparar ninguém, não iria desarmar ninguém. Porém, lá no padrão de entrada, esse disjuntor geral faz a função de desarmar a corrente, desarmar o circuito elétrico, não permitindo a passagem da corrente elétrica aqui, para que cause um curto-circuito no medidor ou mesmo na rede da concessionária. E aí nós conseguimos compreender agora a posição do DPS entre dois dispositivos de proteção. Lembrando que subsequente ao interruptor diferencial, nós temos aí os disjuntores de distribuição de circuitos elétricos que também desarmariam em função. Como nós sabemos, o disjuntor ele atua em ambos os lados, assim como o fusível também atua, seja o curto-circuito proveniente desse lado ou desse lado, o curto-circuito ele sempre vai derrubar o nosso, abrir o nosso fusível, vai queimar o nosso fusível aí. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Bom, então, nós temos aqui a nossa primeira string, falamos da string box, falamos da conexão, falamos do DPS. Agora o objetivo é falar, e se eu tiver mais de uma string agora? Como que ficaria a conexão dessas duas strings agora? Eu posso juntá-las simplesmente, todas em série, posso colocar uma em série e a outra em paralelo? Então vamos ver aqui, ó. Então agora digamos que a sua edificação, o seu projeto contempla duas strings. Então, coloco aqui a nossa segunda string logo abaixo. Então, vou minimizar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu abrir um pouco mais de espaço. E temos aqui agora. Observem, deixa eu apagar isso aqui. Para a gente ficar com um só ali. Para a gente não se confundir. Os nossos dispositivos de proteção. Maravilha. Agora nós temos aqui duas strings. Pessoal, esse circuito aqui que vocês estão vendo, esse diagrama é um diagrama funcional. Não é um diagrama de fato que deve ser apresentado para a norma. Como que eu associaria esses módulos em série se eu estivesse fazendo de acordo com a norma 16690? Como que ficaria essa associação aí agora? Vou mostrar para vocês aqui. Então, como que ficaria? Vou pegar, vou desenhar o primeiro módulo. Então, desse lado nós temos um diagrama funcional. E agora eu vou mostrar para vocês um diagrama conforme a 16690. Então, vamos colocá-lo aqui agora. Maravilha. Está feito o módulo.
Essas informações que estão nesse módulo aqui, elas não serão contempladas nesse módulo aqui, tá bem? Então agora eu vou criar o nosso primeiro módulo. Faço um ponto de conexão aqui e outro ponto de conexão. Está criado o nosso módulo conforme 16690. E como que ficaria a associação em série desses módulos agora? Então, pego esse módulo, coloco logo abaixo e já tenho aqui os módulos sendo associados. Deixa eu minimizar a tela. Vamos contar quantos módulos a gente já tem aqui. Temos 1, 2, 3, 4 módulos. O que eu vou fazer para ficar mais prático? Eu vou colocá-los aqui. Temos agora os nossos 6 módulos conectados aqui em série. Só que para fazer de acordo com a norma agora, eu preciso colocar a nossa proteção. Então eu vou primeiramente puxar a linha de interligação dos nossos módulos aqui. Vou colocar aqui nesse ponto. E vou interligar os nossos módulos aqui em série, pessoal. E agora, coloco aqui os módulos. Maravilha. E agora vou desenhar primeiramente a nossa unidade de processamento A nossa UCP, Unidade de Condicionamento de Potência. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vou pegar um outro retângulo aqui agora e vou colocar como uma unidade de condicionamento de potência, a nossa UCP. Vou aumentar um pouco a fonte aqui agora, colocar um tamanho 28. Tá, ok? E coloco aqui no centro. Maravilha? Está feito. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso colocar os nossos fusíveis de proteção da nossa string. Coloco aqui. Vai ser o nosso F1. Para quem conhece, é 16690. Esse é o símbolo que está sendo utilizado. Aqui é o F1 e aqui é o F2. Maravilha. Agora, o que nós vamos colocar também aqui? O nosso seccionador. Então, vamos colocar aqui o nosso seccionador ou seccionadora, como queira chamar. Então, já está aqui. Maravilha. SC1. Então, esse daqui é conectado em paralelo, então é SC1, os dois. É um bipolar. E coloco o nosso ponto de conexão aqui. Está feito o nosso diagrama conforme a norma 16690, pessoal. Olha aí. Então, desse lado, eu quero que vocês entendam que eu tenho uma associação funcional. E desse lado, eu tenho uma associação conforme 16690. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Os disjuntores CC podem substituir a chave seccionadora?
Com certeza. Por que que muitos trabalham com... Na verdade, assim, você tem a chave seccionadora, você tem a base fusível, e o que pode ser substituído, na verdade, por disjuntor de corrente contínua, é a base fusível. Então, essa base fusível que está aqui apresentada, ela pode ser substituída pelo disjuntor de corrente contínua. Isso você pode fazer. Tá legal? Por que que as pessoas acabam optando por trabalhar com fusível? A nível de custo-benefício, ele tem uma excelente função, ele é muito mais barato, e existe um outro fator técnico muito maior, que é a ruptura dielétrica. O que que é a ruptura dielétrica? A ruptura dielétrica está diretamente relacionada com a capacidade de interrupção de corrente do equipamento quando há uma sobrecorrente. Então, pessoal, por que que nós trabalhamos? A ruptura, os quiloamperes de um fusível são sempre maiores do que os quiloamperes, do que a tensão de ruptura do material, no caso do seu encapsulante, do seu sistema, do que propriamente o disjuntor. O disjuntor, para ter a mesma capacidade de ruptura dielétrica de um fusível, ele vai ficar muito caro. Ele vai acabar se tornando muito inviável. Beleza? Bom, pessoal, esse é um pouco do conteúdo que nós passamos aqui referente a projetos de sistemas fotovoltaicos. Esse software aqui é um software open source, como eu disse para vocês. Se vocês quiserem aprender como é que se utiliza esse software aqui, eu vou deixar na descrição depois para vocês o nome dele, o pessoal pode colocar, que é o CAD-Simu, é um software gratuito, que todos vocês podem baixar, mas se você quer fazer projetos profissionais, entregar conforme norma, já estabelecendo também os projetos elétricos, projetos de instalações elétricas, o que você pode fazer? Você pode fazer todo o seu projeto em AutoCAD, aí você vai importar uma tabela de cargas em Excel, você vai importar uma tabela de cargas também em Excel, em PDF, e você pode fazer toda essa projeção e entregar para os seus clientes agora. Então, quando nós falamos aqui da projeção do sistema através de um software, nós podemos utilizar aí o PVSol, PVSys, Solergo, enfim, existem infinitos softwares de utilização quando se fala em sistemas de energia solar fotovoltaica. Porém, a maioria desses softwares, eles são softwares pagos que têm uma licença anual. E o mais acessível deles agora, para nós, que não vai efetuar cálculos, obviamente, é o AutoCAD. E com o AutoCAD você consegue fazer um projeto tanto de instalações elétricas quanto um projeto de sistema fotovoltaico, incluir a tabela de cargas, colocar a legenda e também os detalhes construtivos do seu equipamento. Então, eu quero mostrar para vocês aqui tudo que a gente pode fazer com relação aos nossos equipamentos aqui. Então, deixa eu só pegar um modelo de um projeto aqui para vocês, para poder mostrar, feito em AutoCAD. Então, eu vou abrir aqui um projeto para vocês, feito em AutoCAD, onde você consegue importar todo o sistema, você consegue importar as suas planilhas, e isso é muito importante, você ter a importação das suas planilhas, você ter o relatório de cálculo, porque toda vez que você faz um projeto, você tem que ter em consideração que você precisa colocar o memorial descritivo do projeto que você fez. Deixa eu só pegá-lo aqui e vou mostrar para vocês. Maravilha. Então, eu vou abrir um projeto feito aqui com a nossa turma do curso de projetos fotovoltaicos aqui, ó. Então, vamos voltar para a tela aqui. Então, aqui nós temos um projetinho aqui, ó. Então, observe o que você pode fazer no AutoCAD aqui. Esse projeto aqui é um projeto que nós desenvolvemos com os nossos alunos do curso de
projetos de instalações elétricas e também sistemas fotovoltaicos totalmente voltado em AutoCAD. Então, o que acontece? No nosso curso de projetos de sistemas fotovoltaicos, nós não abordamos apenas projetos fotovoltaicos, nós abordamos projetos de instalações elétricas, conforme NBR 5410, trabalhamos com AutoCAD, ensinando a baixar a licença estudantil, que você pode trabalhar, desenvolver todos os seus projetos aí. Ensinamos a utilizar o AutoCAD, passamos toda a biblioteca de instalações elétricas, a biblioteca para projetos fotovoltaicos, temos tabelas de dimensionamento de instalações elétricas, temos tabelas de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, temos tabelas orçamentárias e ainda temos alguns conteúdos extras aí disponibilizados por nosso time OCA, como apostilas, materiais didáticos e também outros vídeos para quem pretende empreender na área elétrica e na área solar fotovoltaica. O Jonathan está dizendo aqui que acabou de baixar, mas precisa se cadastrar no site. Então, Jonathan, geralmente o pessoal, para você baixar, eles pedem para você fazer um cadastro. Faz o seguinte, manda um e-mail aí para o pessoal da OCA dizendo que você quer o CAD Simu, inclusive com essa simbologia já do sistema fotovoltaico e com alguns projetos que eu mesmo me encarrego de mandar para você o CAD Simu. Manda um arquivo zipado, a gente manda por e-mail para você e você pode baixar, já vai com essa apostilinha, já vai com esse projetinho que foi desenvolvido para você poder utilizar. Então esse projeto aqui, como eu estava dizendo para vocês, é um projeto de instalações elétricas que foi desenvolvido aí com os nossos alunos. Então isso é muito bacana. É parte dos projetos que nós fazemos aqui com os nossos alunos. E não apenas isso, aí o que vocês observaram foi o projeto na parte de instalação. Agora eu quero mostrar um outro para vocês aí também, que é o projeto fotovoltaico que nós temos aqui, ó. Então aqui, vou mostrar para vocês o nosso quadro de distribuição também. Deixa eu só pegá-lo aqui. Maravilha. Então, deixa eu pegar e abrir ele para vocês também. Como que é feito o nosso quadro de distribuição aqui no AutoCAD também. Lembrando que essa simbologia eu passo para vocês aqui, ó. Então, aqui nós temos um quadro de distribuição, seu diagrama multifilar, como que é feito o sistema, como que é feita toda essa projeção, como que nós chegamos a esses valores, a esses resultados, parte do DPS, a parte do disjuntor, os disjuntores de distribuição aí. Esse daqui ele está em branco, ele não está com as cargas específicas, porque nós ainda estamos calculando, isso daqui é só um modelo, como que nós desenvolvemos. Então o pessoal que faz o curso aí, eles acompanham passo a passo, pegam a simbologia que nós já disponibilizamos, fazem a montagem e alimentam com todos os dados aí, pessoal. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, basicamente, essa associação no sistema conectado à rede aí, nós trabalhamos com a conexão em série para poder dar o start no nosso equipamento, para poder colocá-lo em funcionamento, para poder alimentar o nosso sistema, porque o inversor ele tem uma tensão mínima de entrada. Alguns inversores trabalham com 125 volts, outros trabalham com 80 volts. Isso vai depender da potência do equipamento. Então, nós associamos em série para ter uma maior tensão, mantendo a mesma corrente. Quando nós trabalhamos com o sistema desconectado à rede, nós trabalhamos com o sistema conectado em paralelo para obter maior corrente, porque não é necessário ter uma tensão tão grande. Beleza? Então, Jonathan, se você optar por baixar com a gente aí, manda um e-mail aí para o pessoal da OCA, manda uma mensagem aqui mesmo, o pessoal entra em contato contigo e eu te mando o CAD Simu já com a simbologia, com os diagramas aqui prontinhos. Muito obrigado. Para conhecer o nosso curso, só mandar mensagem para o pessoal aí, OCA Solar Energia, tá ok? O pessoal deixou o contato aqui, vocês podem entrar em contato via WhatsApp, por e-mail, e o pessoal vai dar mais informações a respeito do curso, que é um curso que é basicamente um 3 em 1. Você vai aprender AutoCAD, projetos de instalações elétricas em AutoCAD, projetos de sistemas fotovoltaicos, também em AutoCAD e em Excel. É um curso bem completo.
Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, uma boa noite e até a próxima. Se vocês quiserem mais algum conteúdo, postem nos comentários, deixem as suas dúvidas aí, mandem sugestões de novos vídeos para o time da Oca, que a gente vai produzir novos conteúdos. Muito obrigado, pessoal, um forte abraço e tchau!